Você já se pegou no meio de uma discussão, tipo, sabe, isso não se faz, e no fundo sentiu que tinha algo mais por trás, tipo uma regra universal, do que é certo e errado. É aí que C.S. começa, cristianismo puro e simples, e é nesse ponto que a gente mergulha nesse deep dive hoje. É verdade. Prepare-se porque a obra de Lewis, que nasceu de transmissões de rádio durante a Segunda Guerra Mundial, vai te levar a lugares profundos. Nossa, imagina só a força, né? De você ouvir isso no meio de um bombardeio. Pois é. É impressionante como ele parte do dia a dia, de situações que todos nós vivemos para construir um argumento tão sólido. Essa lei da natureza humana que ele apresenta, essa noção de que existe um padrão moral objetivo, é algo que a gente sente na pele, né? Totalmente. É como se a gente tivesse uma bússola interna, apontando para o certo, mesmo quando a gente erra a direção. E o Lewis descarta as explicações mais simples, como instinto ou convenção social. Ele vai além, mostrando que essa lei aponta para algo maior, para uma fonte externa. Exatamente. Ele usa o exemplo de alguém furando a fila e a revolta que a gente sente. Não é só birra, é a gente reconhecendo que existe uma justiça que foi violada. E essa justiça não é invenção humana, ela precisa ter uma origem, uma base sólida. E o mais intrigante é que, mesmo reconhecendo essa lei, a gente vive tropeçando, né? Parece que existe uma força contrária dentro de nós, nos impedindo de sermos totalmente bons. E é nesse ponto que a coisa fica interessante. Porque aí o Lewis começa a construir a ponte para a fé cristã. Ele argumenta que essa luta interna, essa incapacidade de sermos perfeitos, aponta para a necessidade de algo maior que nos transforme, que nos liberte dessa contradição. Uma espécie de upgrade moral, como se a gente precisasse de ajuda externa para alinhar nossa bússola interna. E essa ajuda, segundo Lewis, vem de Deus. E o mais fascinante é que essa ideia de ajuda divina não é apresentada como um conceito abstrato, mas como a invasão, como se o mundo estivesse sob domínio inimigo e Deus viesse nos libertar. Caramba, que imagem forte. É como se estivéssemos em plena guerra espiritual e Deus estivesse chamando a gente para o seu lado. E essa invasão, segundo Lewis, tem um nome: Jesus Cristo. Mas calma, porque ainda temos muito a explorar nessa jornada. Isso mesmo. Acabamos de arranhar a superfície do pensamento de Lewis. Nos próximos blocos, vamos nos aprofundar em como essa invasão divina se manifesta, quais as implicações para as nossas vidas e como podemos nos alinhar a esse chamado. Prepare-se para ter a mente expandida, porque o Lewis não alivia. Ele nos convida a pensar, questionar e, quem sabe, a encontrar respostas que podem mudar a nossa forma de ver o mundo. Fiquem ligados. Retomando nossa imersão no cristianismo puro e simples, paramos na ideia de que o mundo é como um território ocupado e Deus entra em cena para nos libertar. Mas como essa invasão acontece na prática? É aí que a metáfora do Lewis fica ainda mais interessante. Ele não está falando de exércitos ou batalhas físicas, mas de uma mudança interna, uma transformação profunda que começa no coração de cada um. É como se Deus estivesse nos convidando para um novo tipo de resistência, uma rebelião contra o próprio sistema que nos aprisiona. Sim. E o líder dessa rebelião, o agente infiltrado que vem nos resgatar, é Jesus Cristo. E essa ideia de Jesus como um agente infiltrado é genial porque quebra a imagem tradicional de um Deus distante e imponente. O livro nos apresenta um Deus que se aproxima, que se mistura entre nós, que se identifica com as nossas dores e fragilidades. Exatamente. E essa identificação, essa proximidade é o que torna a mensagem de Jesus tão poderosa. Ele não veio para nos condenar, mas para nos libertar. Ele não veio para impor regras, mas para nos ensinar um novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver, essa nova moralidade que Jesus propõe, não é algo arbitrário, mas um reflexo da própria natureza de Deus. É como se ele estivesse nos mostrando o caminho de volta para casa, para a nossa verdadeira essência. E essa jornada de volta para casa, essa busca pela nossa verdadeira identidade é o que o Lewis chama de tornar-se uma nova criatura. Não se trata apenas de mudar alguns comportamentos, mas de uma transformação radical, uma mudança de dentro para fora. Mas como essa transformação acontece? Qual o papel de Deus nesse processo? E o que nós precisamos fazer? Segundo Lewis, a transformação começa com a rendição. É preciso reconhecer que a gente está perdido, que a gente precisa de ajuda, que sozinhos a gente não consegue encontrar o caminho de volta. É preciso se entregar a Deus e deixar que Ele nos guie. É como se a gente estivesse com um mapa amassado cheio de rasuras e Deus nos oferecesse um GPS super moderno com a rota completa até o nosso destino final. E a beleza disso é que Deus não nos obriga a usar o GPS. Ele nos dá a liberdade de escolher e de seguir o nosso próprio caminho. Mas ele também nos avisa que sem a sua orientação, as chances de se perder são muito grandes. É como se ele dissesse: olha, eu sei o caminho, eu posso te guiar, mas a decisão final é sua.
E aí entra a nossa responsabilidade, a nossa parte nessa jornada de volta para casa. E essa responsabilidade se manifesta em cada escolha que a gente faz, em cada atitude que a gente toma, em cada palavra que a gente pronuncia. É um processo diário, um exercício constante de alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus. E esse alinhamento, essa sintonia com Deus não é algo que acontece da noite para o dia, né? É um processo gradual que exige paciência, disciplina e perseverança. É como aprender a tocar um instrumento musical. No começo é difícil, a gente erra muito, mas com a prática, com a dedicação, a música vai fluindo naturalmente. E assim como aprender a tocar um instrumento exige um bom professor, um mestre, que nos guie, nos corrija e nos inspire a jornada cristã, também exige um mentor. Alguém que nos ajude a entender os ensinamentos de Jesus e a aplicar em nossas vidas. E esse mentor, segundo Lewis, é o Espírito Santo. Mas espera aí, a gente começou falando de invasão e agora a gente está falando de professor. Como o Espírito Santo se encaixa nessa metáfora? Ótima pergunta. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante. O Espírito Santo é como o agente secreto que permanece no território depois da invasão para garantir que a revolução continue. Ele é o conselheiro, guia e o amigo que nos acompanha em cada passo da jornada. Então o Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia cósmica, mas uma pessoa. Alguém com quem a gente pode se relacionar, conversar, pedir ajuda. Exatamente. E é através do Espírito Santo que a gente experimenta o amor de Deus, a sua graça, a sua paz. É ele que nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, a resistir às tentações, a vencer os desafios, a crescer em santidade. Mas, e aí, o que acontece com a gente depois dessa transformação toda? Qual o destino final dessa jornada? A gente vira anjinho e toca harpa nas nuvens. Calma, a gente ainda não chegou lá. Mas o Lewis nos dá algumas pistas do que nos espera. E posso adiantar que a visão dele é bem mais emocionante do que harpas e nuvens. Aí sim fiquei curioso. Mas acho que vamos ter que deixar esse suspense no ar por enquanto. Afinal, ainda temos muito o que explorar sobre a invasão divina e suas consequências para as nossas vidas. Isso mesmo. E no próximo bloco, a gente vai mergulhar num dos mistérios mais fascinantes do cristianismo, a Trindade. Prepare-se para ter uma mente expandida e o coração aquecido, porque a jornada está só começando. Chegamos à parte final do nosso mergulho em cristianismo puro e simples, e prepare-se porque o Lewis vai nos levar para águas profundas. A Trindade. Um dos conceitos mais desafiadores do cristianismo. É verdade. A Trindade sempre me deixou com mais perguntas do que respostas. Mas confio que o Lewis, com um jeito único dele de explicar as coisas, vai nos ajudar a desvendar esse mistério. E ele faz isso de forma brilhante, usando analogias que facilitam a compreensão. Por exemplo, ele compara a Trindade com um cubo. Um quadrado tem 2 dimensões, certo? Mas quando a gente adiciona uma terceira dimensão, ele se transforma num cubo com 6 faces. Interessante. Então o quadrado não deixa de existir, ele se torna parte de algo maior e mais complexo. Exatamente. É como se a nossa realidade, a nossa experiência de ser fosse bidimensional limitada. Deus, por outro lado, existe numa dimensão superior tridimensional, onde ele é simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas unidas numa só essência divina. Entendi. É como se cada pessoa da Trindade fosse uma face do cubo, mas o cubo em si representasse a unidade e a essência indivisível de Deus. Perfeito. E o Lewis enfatiza que essa união, essa comunhão perfeita entre as 3 pessoas da Trindade é a fonte do amor, da alegria da vida plena que Deus nos oferece. É como se a gente fosse convidado a participar dessa dança eterna de amor, a mergulhar nesse oceano infinito de vida divina. É de explodir a cabeça. E a porta de entrada para essa experiência, para essa comunhão com Deus, é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que se fez homem, que nos revelou o Pai e nos enviou o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a gente experimenta o amor de Deus, a sua graça, a sua paz. É como se ele fosse um guia interno nos conduzindo de volta para o Pai. Exatamente. O Espírito Santo é o agente secreto que permanece em nós após a invasão divina, nos capacitando a viver uma vida transformada, uma vida que reflita o caráter de Cristo. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia certo. É um processo, uma jornada que exige esforço e perseverança. Com certeza. É como aprender a tocar um instrumento musical. Exige prática, disciplina, dedicação. E assim como um bom professor é essencial para aprender música, o Espírito Santo é o nosso mestre na jornada cristã. Então a gente não precisa ter todas as respostas, não precisa ser perfeito. Basta estar disposto a aprender a se deixar guiar pelo Espírito Santo. Exatamente. O cristianismo não é sobre ter todas as respostas, mas sobre buscar a Deus com sinceridade de coração. É sobre se render à sua vontade e permitir que ele nos transforme de dentro para fora. É como se a gente estivesse num processo constante de lapidação. Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando, nos conduzindo à semelhança de Cristo. E o mais incrível é que essa transformação, essa boa infecção, como o Lewis chama, começa aqui e agora. Não precisa esperar chegar no céu para experimentar a presença de Deus, o seu amor, a sua graça.
Então o céu não é um lugar distante, mas uma realidade que a gente pode experimentar desde já através do relacionamento com Deus. Exatamente. O céu é a plenitude da comunhão com Deus, e essa comunhão já está disponível para nós através de Jesus Cristo. Essa conversa abriu a minha mente para uma nova perspectiva sobre o cristianismo. O Luiz realmente consegue nos fazer pensar de forma diferente. É verdade. E essa era a intenção dele. Nos desafiar a ir além das respostas prontas, a questionar, buscar a verdade com profundidade. E chegamos ao fim da nossa imersão em cristianismo puro e simples. Espero que você que nos acompanhou nessa jornada tenha tido a sua mente expandida e o coração aquecido pelas ideias do C.S. Lewis. E que essa experiência te inspire a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a mergulhar nas águas profundas da fé e a descobrir a beleza e a riqueza do cristianismo. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse universo, recomendamos a leitura completa do livro. É uma obra transformadora que com certeza vai te levar a reflexões profundas sobre a fé, a vida e o propósito da nossa existência. E fica o convite para que você continue acompanhando os nossos Deep Dives e explorando temas relevantes e desafiadores que nos ajudam a crescer em conhecimento e sabedoria. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com você.